Queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluia! Você está feliz, está alegre nessa noite? Então tá bom, é isso aí. A vida é boa, não é? Viver não é boa? Então a gente tem que estar feliz, tem que estar alegre, porque estar vivo é uma bênção que Deus nos concedeu. Aleluias! Querido, eu quero compartilhar com vocês nessa noite um texto que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, do verso 8 ao 18. 2 Coríntios 4, verso 8 ao 18. Conforme você estiver encontrando o texto, compartilhe com quem estiver ao seu lado, se essa pessoa estiver sem a Bíblia, porque é importante que nós leamos e acompanhemos juntos a leitura do texto. 2 Coríntios 4, verso 8 ao 18, assim nos diz a palavra do Senhor. Pronto? Todo mundo encontrou? Amém? Então se você encontrou aí, você está muito feliz, muito cheio de gás, você diga, glória a Deus! Aê, gente! Vamos lá então. Verso 8 diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sendo sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas a vida em vós. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei, nós cremos, também por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também, por Jesus, e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Feche os seus olhos por um momento. Pai querido, Pai de amor, te damos graças pela Tua palavra lida. A Tua palavra é pura, a Tua palavra é vida, a Tua palavra é a verdade. E nós te agradecemos por termos acesso à Tua palavra. Senhor, que nessa noite, cada um de nós seja inspirado pelo Teu Espírito Santo, que cada um de nós receba a revelação vinda do céu, e entendamos tudo aquilo que o Senhor quer ensinar a cada um de nós aqui nessa noite. Desde já te agradecemos, e repreendemos toda confusão, toda falta de entendimento, todo embaraço, em o nome de Jesus, que haja clareza, e que saiamos daqui, ó Deus, cheios da Tua presença. Assim nós te agradecemos e te louvamos, no nome poderoso de Jesus, amém. Você pode se assentar. Nós falamos alguns dias atrás aqui na igreja, sobre a palavra emuná, que significa fé. E hoje eu quero continuar falando sobre fé para você. Por que fé? Fé é importante, irmãos.
precisamos de fé, precisamos exercitar a nossa fé, precisamos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé, precisamos ver a nossa fé fazendo com que as coisas aconteçam. Precisamos ativar a nossa fé. O que seria ativar a nossa fé? É colocar a nossa fé em prática e ver os frutos, os resultados que essa fé produz. De nada nos adianta ter uma fé, de nada nos adianta andar no Senhor, se nós não podemos dizer aos outros e mostrar aos outros o quanto o Senhor está vivo e tem feito coisas na nossa vida. Senão a nossa fé fica uma fé inerte, uma fé sem ativação, uma fé que é pura e simplesmente teórica, ou uma informação que temos sobre a questão de fé. A fé tem que ser viva, a fé tem que ser eficaz, a fé tem que ser poderosa, a fé tem que produzir resultados, a fé ela tem que estar presente nas nossas vidas todos os dias. Por quê? Porque a Bíblia diz para nós que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, quem não tem fé, quem não crê, não consegue agradar o Pai. Eu já disse para vocês anteriormente que fé não é um mecanismo que nós ganhamos de presente de Deus para alcançar os objetivos que nós temos. Isso não é fé. Isso pode ser ferramenta, mas fé não é. Fé não é simplesmente querer alguma coisa, pedir a Deus e ficar esperando que aconteça. Não, fé é mais, queridos. Fé é muito maior. Fé, como eu disse para vocês, é sabermos que temos um Pai que nos ama de uma forma muito especial. De um Pai que olha para nós e apesar das circunstâncias as quais nós passamos a cada dia, que apesar das dificuldades que cada um de nós enfrentamos, das situações que por vezes são extremamente complicadas, esse Pai nos ama. Ele olha para você e para mim com um olhar de compaixão, com um olhar de amor, e Ele está pronto a intervir e nos ajudar em toda e qualquer situação. Isso é fé, queridos. E essa fé no Senhor, e essa fé no Pai amoroso, pressupõe que nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Porque se amamos alguém e somos amados por esse alguém, precisamos nos relacionar com essa pessoa. Precisamos sorrir para o Senhor. Vocês já viram um livro que há muitos anos atrás, aí na época do Ivan, foi lançado pelo Benny Hinn, chamado Bom Dia Espírito Santo? Lembram desse livro? Alguém lembra? Opa, pelo menos alguém lembra, né? Se você lembra, não, glória a Deus aí, não precisa ficar acanhado não, você está em família, está em casa. E esse livro tinha uma coisa muito interessante, eu me lembro quando eu li esse livro, naquela época, né, eu era jovem ainda, o Ivan já era barbudo assim, né? Falando nisso, Ivan, cadê? Não tirou a barba, Ivan? Ó, Ivan, você ganhou o presente, Ivan. Ivan, hoje eu falei com a Sandra, o Ivan é um cara que tem muita sorte, gente, ele chegou aqui, falou com a irmã que ia ganhar o presente e ganhou o presente, né? Falei, toda vez que eu for no mercado, me derem aquele cupom, vou dar para o Ivan. Falei, me dá metade, que ele tem mais sorte do que eu, né, para ganhar as coisas. Vamos fazer parceria. Queridos, então ele dizia no livro o seguinte, que a gente deve acordar, e você levanta e você já olha para o Senhor e diz, bom dia, Espírito Santo. Né? Bom dia, Deus. Bom dia, Jesus. O dia vai começar e o Senhor está comigo. A gente precisa fazer isso, queridos. Nós precisamos começar a nossa vida olhando para Deus, nos relacionando com Ele, dando um sorriso e dizendo, papai, que maravilha, eu estou vivo. Olha que coisa boa, Senhor. Vai no espelho, olha assim, mesmo que você não concorde com isso, né? Mas olha no espelho e diz, como o Senhor estava inspirado quando o Senhor me fez. Você pode até não estar vendo lá, concordando muito, mas Deus estava inspirado, irmão. Você é único e especial. Não tem ninguém igual a você. Você sabia disso? As suas digitais, queridos, elas são impressionantemente ímpares, não tem iguais. A íris dos seus olhos, elas são únicas, não tem uma outra. E olha que interessante, falando de olhos, a Bíblia diz lá em Deuteronômio, quando Deus se refere ao seu povo, e nós podemos trazer isso para os dias de hoje como a igreja, Deus diz que o seu povo são as meninas dos seus olhos.
querido, você é menina das olhos de Deus. Olha que coisa tremenda, querido. Então acorde de manhã e já fale com o Pai. Deus, que bom que o Senhor está aqui, que bom que eu estou vivo, o Senhor me concedeu esse dia, que bom que o Senhor vai caminhar comigo no dia de hoje. Não importa se eu vou ter problemas para resolver, não importa se dificuldades vão se levantar, não importa se pessoas se levantarão contra mim, o importa é que o Senhor está comigo nesse dia. Quando nós começamos isso, o nosso dia é diferente, irmãos. Então, fé pressupõe necessidade de relacionamento, querido. Eu estava falando ontem na cela de casais, lá em casa, a gente estava conversando, estava falando, às vezes, né, o marido, ele não fala uma vez por dia que ama a esposa. Nem uma vez ele elogia a esposa. Ou a esposa não fala que ama o marido, não elogia. Isso é um problema muito sério no relacionamento. Isso é triste. Porque alguém desvalorizado, alguém que não se sente merecedora de valor, essa pessoa desanima. Querido, imagina, a gente levanta todo dia e não fala com Deus de manhã, não agradece a Deus. Não diz para Ele o quanto Ele é amoroso, queridos. Olha, irmãos, o dia de hoje pode não ter sido o que você quis. Pode ter sido totalmente o contrário do que você desejaria que fosse o dia de hoje. Talvez o meu dia hoje não tenha me agradado, eu queria que fosse diferente. E te confesso, foi um dia que eu me aborreci logo de manhã. Já dormi feliz, acordei aborrecido de noite e me aborreci de manhã. Mas obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Porque sabe o que acontece? Não estou morto, não, eu estou vivo. Eu me aborreci porque eu estou vivo. Se eu tivesse morto, eu não tinha me aborrecido. Então, obrigado, Senhor, por esse aborrecimento também, porque eu estou vivo. Querido, se alegre no Senhor. Nós precisamos aprender a sorrir, a alegrar com o Senhor e no Senhor. A gente precisa que essa fé produza em nós essa alegria, irmãos. Senão a gente vira um maracujá de gaveta, aquele maracujá seco lá guardado na geladeira, todo enrugado, sem graça. Não dá, o maracujá lisinho, tão bonitinho, você corta ele, está cheio de coisa ali para fazer aquele suco gostoso, né? Querido, nós também, nós precisamos ter alegria com o Senhor. Como é bom quando você está saindo, encontra alguém, e alguém te dá um sorriso, diz bom dia, né? Tem muita gente que é mal educado, né? Você passa e diz bom dia, ele passa igual um poste, nem fala nada com ninguém. Não sei, às vezes está com seus problemas lá também, né? Mas, querido, quando você passa por alguém e diz bom dia, a pessoa diz bom dia, te dá um sorriso e diz, que bom, hoje será um dia abençoado. Queridos, você e eu, quando aceitamos a Jesus pela nossa fé, nós recebemos a responsabilidade do Senhor, que está no texto que nós acabamos de ler, querido. A graça tem que ser multiplicada. E como é que a graça é multiplicada? Quando eu falo daquilo que eu creio, daquilo que eu vivo. E como é que eu vou falar disso com tristeza? Oh, irmão Adriano, que o Senhor te dê um dia muito alegre hoje, que a sua noite seja com muita paz, Adriano. Você acha, Adriano, que eu estou te desejando paz, alegria, felicidade desse jeito? Meu Deus do céu, não é mole não, né? Então, querido, a gente precisa manifestar essa graça em forma de alegria, de presença, em forma daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Nós não podemos ficar tristes, nem andar tristes por aí. Nós precisamos disseminar a alegria do Senhor. Nós precisamos disseminar a presença de Deus na nossa vida. Isso é um ato de fé. Por quê? Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que nós cremos. E nós cremos no melhor, nós cremos na esperança, nós cremos no Senhor, nós cremos no céu, nós cremos nas curas, nós cremos nas mudanças, nós cremos na salvação, nós cremos em tudo que é de bom. Então nós andamos por aquilo que nós cremos, nós não podemos andar de outra forma que não seja em alegria no Senhor. É preciso desenvolver esse relacionamento. Eu quero destacar alguns pontos desse texto que nós lemos que são antagônicos de certa maneira. Olha que interessante que Paulo começa a dizer. Ele diz assim, em tudo, querido, desde 4:30 da manhã, 5 horas quando você acorda, ou sei lá que horas você acorda, até a hora que você vai se deitar à noite, em tudo, em todos os momentos, em todos os lugares, aonde você for,
ele diz que somos atribulados. O que é uma tribulação? Uma tribulação, a palavra aqui original no grego, que é traduzida por tribulação, ou atribulados, melhor dizendo, que aqui está já no tempo verbal correto, é a palavra que é usada para prensa, é quando algo passa numa prensa de uvas, e a uva é espremida para tirar o suco lá de lá, que vai fazer o vinho. Então, ser atribulado é ser espremido, querido. Nós somos espremidos pelo mundo no dia a dia, amados. Você liga a televisão, tem notícia boa? Fala a verdade. Se a gente pega aqueles canais assim, que são os canais assim, básicos, se você ligar naquele do Plim Plim, é notícia ruim. Se você ligar no outro lá que parece o Plim Plim, que briga com o Plim Plim, já sabe qual, é notícia ruim. Se você pegar naquele zoiudo lá também que tem de São Paulo, é notícia ruim. Irmão, não tem coisa boa. Eu tenho andado tão feliz depois que eu parei de assistir televisão. Eu só ligo televisão se for ver um filme, uma série, ou então quiser alguma coisa assim, mais importante e tal, que eu queira ver. Mas fora isso, nem tem ligado a televisão. Estou andando mais feliz, estou menos estressado, estou mais alegre. Ah, coisa boa. Irmãos, só tem coisa ruim, então a televisão já vem massacrar a gente. Você liga o rádio, o que dá no rádio? Eu falo por experiência. Eu saio daqui, vou para Pada visitar meu pai fala, mataram, você viu quantos mataram em Itaperuna? Eu falei, não. Deu no rádio. Eu falei, mas o senhor ficou ouvindo o rádio? Eu não ouço o rádio. Eu não ouço o rádio, eu quero saber quantos mataram, não. Não estou interessado. Eu sabia que mataram também aqui em Pada, mataram em Talcara, mataram em Miracema, em Laje do Muriaé, mataram para todo lado, acontece. As notícias ruins estão no rádio, e você liga e para ouvir. Você liga e para ver a televisão, e você está vendo as notícias ruins. É tribulação, querido, é coisa ruim que vem sobre nós, para nos pressionar no dia a dia. Você imagina, você levantar às 6 horas da manhã, vai tomar o seu café, liga a TV e começa a ver o noticiário. Você vai para o trabalho já abençoado, não vai? Faz diferente. Acorda às 6 horas da manhã, faz aquele café maravilhoso, que sem café não tem vida, né? Aquele café delicioso, e pega a Bíblia, lê, faz uma oração, dá um beijo na tua mulher, nos seus filhos e vai trabalhar. Você vai ver como é que teu dia vai ser diferente. Você não vai estar com essa tribulação pesada sobre você. Por quê? Menos a da TV, menos a do rádio, vai vir só que o colega vai te contar no trabalho, porque lá também tem problema. Lá também tem coisas que vêm. Então Paulo está dizendo, em tudo somos atribulados, em tudo nós somos pressionados, irmãos. Todos os dias, de segunda a segunda, 365 dias por ano, nós somos atribulados, queridos. E isso faz parte da vida. Isso é uma notícia que eu tenho que te dar. Não tem como correr, não tem como fugir, não, irmão. Está aí para todo mundo. Não existe exceção. Todos os seres humanos são atribulados, eles são pressionados, eles são prensados a cada dia pelas notícias, pela sociedade do tempo atual, pelas mudanças e dificuldades e pelos problemas que são passados dia a dia. Mas aí ele diz logo em seguida, mas nunca somos angustiados. Qual a diferença entre você se sentir como uma uva esmagada e você se sentir angustiado? Angústia, essa palavra também no original, ela traz um sentido de dor, de incômodo, de mal-estar. A angústia, ela faz mal a gente. O aperto, a tribulação, isso que está em volta da gente, é a pressão externa. Isso é natural. A gente se sente mal, mas isso não consegue nos afetar profundamente internamente. Por isso ele diz que nós não ficamos angustiados. Isso não pode nos fazer mal. Isso faz parte da vida. Isso faz parte do dia a dia, queridos. E ele está dizendo com toda a certeza. Ele não está falando de uma possibilidade. Ele não está falando de algo que você pode querer conquistar. Ele está falando de uma afirmação. Ele está dizendo que não somos angustiados, querido. Você tem que passar pelo seu dia e em Cristo Jesus, quando chegar a noite, você vai deitar e vai dormir. Você vai ter o seu sono de paz. Porque a pressão veio,
mas a angústia não pode entrar na sua vida. Se está entrando, opa, liga o sinal de alerta, procura ajuda, porque algo você precisa fazer para que isso mude na sua vida. A angústia não pode ficar, a angústia não pode tomar conta da sua vida. E ele prossegue dizendo, perplexo. O que é uma pessoa perplexa? O que é estar em uma situação de perplexidade? É quando nós estamos assim estupefatos, né? Melhorou ou piorou o entendimento? É quando a gente fica assustado, né? Alguém diz assim, né, vamos pegar a notícia, deram um tiro no dono de Trump, tentaram matar ele. Aí a gente falou, caramba, que doideira, hein, rapaz, que loucura, né? Caramba, coisa ousada, e deu um susto na gente. Então o que é perplexidade? É uma notícia que nos assusta, que nos assombra, que nos dá um start, assim, a gente fica meio assustado com aquilo que ouviu. Isso também é natural. Isso também é natural, nós nos assustarmos com as notícias do nosso tempo, queridos. Quanta notícia você vê aí, a cada dia nos jornais, ou na TV, ou até mesmo as pessoas comentam nas ruas, que te deixam assustados. Deixam, queridos. São notícias que vêm e nos impactam, que nos desestabilizam momentaneamente, porque são notícias que nos agridem de certa forma, que nos tiram do equilíbrio. Essa notícia pode ser no seu trabalho, essa notícia pode ser econômica, pode ser política, pode ser social, pode ser internacional e pode ser local ou até familiar. Mas é uma notícia que vai te assustar. Isso é perplexidade. Mas ele diz, perplexo você pode ficar, mas você não pode ficar desanimado. Querido, não desanime. Quem tem fé, quem desenvolve o seu relacionamento com o Pai, quem está vivendo a sua fé ativa, independente do susto, independente da perplexidade, não desanima. Não desanima. Ele levanta a cabeça, ou ela levanta a cabeça e diz, estou assustado com o que estão dizendo, mas em Cristo Jesus eu sei que eu estou sendo guardado. Não há desânimo para quem tem fé, não há desânimo para quem está em Cristo. Pode ser uma notícia louca, mas jamais vai tirar o nosso ânimo com o Senhor, a nossa boa vontade, a nossa fé e esperança naquilo que Jesus nos prometeu. Paulo continua dizendo, perseguidos? Sim, queridos, nós somos perseguidos. Se alguém é cristão e não é perseguido no seu trabalho, no seu bairro, na sua cidade, é porque ele não está agradando o Senhor. Porque nós temos que fazer uma escolha na vida, ou nós agradamos a Deus, ou desagradamos a Deus. Eu sempre digo para as pessoas que não existem 3 possibilidades na Bíblia em absolutamente nada. Nada, nada, nada. A Bíblia diz que tem céu e tem inferno. A Bíblia diz que tem Deus, tem o diabo. A Bíblia diz que tem o bem e tem o mal. A Bíblia diz que tem felicidade, tem tristeza. A Bíblia não diz que existe uma terceira opção em absolutamente nada. A mesma coisa é isso, queridos. Por que perseguidos? A palavra perseguição aqui vem de alguém que desagrada-se com a nossa atitude. Você acha que você estando no seu trabalho, sendo um cristão que tem fé, que vive uma fé ativa, as pessoas vão te aplaudir de pé todos os dias? Seríamos extremamente inocentes se pensássemos isso. Claro que não, irmãos. Eles vão fazer perguntas para nós que vão nos provocar. Eles querem que nós demos a resposta correta para que eles possam nos perseguir. Essa é a verdade. Eles vão chegar e vão trazer as notícias mais loucas do mundo para que nós possamos nos opor àquela situação biblicamente e no Senhor, para que eles possam vir e falar com a gente. Isso aí é natural, queridos, e não há como fugir disso, irmãos. Só tem um jeito de nós não sermos perseguidos por amor a Cristo: nós não vivermos a nossa fé. E aí isso nos leva para o outro lado da história, e aí é o lado ruim, é o lado pior, é o lado da perdição, é o lado que está contra o próprio Cristo. Então, perseguidos nós seremos, queridos, não há como não ser. Mas ele diz que quando a perseguição vem algo também, porque ele diz,
mas não desamparados. Queridos, quando nós estamos numa situação de perseguição em qualquer lugar, Deus levanta até gente do capeta para nos defender. Você acredita nisso? Você acredita ou não? Irmão. Você já viu Deus levantar um cara do mal para abençoar alguém que é do bem? Eu já vi essas coisas acontecerem, irmãos. Olha, estava numa igreja que a gente tinha uma congregação e um cara começou a criar um problema sério com a congregação. E um dia ele foi chamar a atenção das irmãs lá que estavam na oração. As irmãs lá, né, as coroinhas lá estavam orando, né? Quando saíram, ele foi falar com a irmã. E ele fortão. E ele veio muito mal educado, né, falando alto com a irmã. E esse cara, eu não sei se ele é vivo até hoje, mas ele era casado com uma mulher que frequentava a igreja. Mas ele nunca foi da igreja. Eu me dava muito bem com ele, nunca tive problemas com ele, né? Ele gostava de mim, eu também gostava dele. Só não andava muito perto dele porque é perigoso, porque o que atiram nos outros assim pode atingir a gente sem querer, né? Então é melhor ficar longe um pouquinho, né? Mas esse cara, ele foi bandido. Ele foi chefe de quadrilha. Então matar para ele um a mais, um a menos, não era muita coisa, não mudava muito na vida dele não. E quando ele viu o camarada falar com a irmãzinha lá, ele chegou perto e falou assim: ó, cara, você me conhece, sabe, né? Se você fizer de novo, vai ser a última, porque eu te mato, tá bom? E vou te matar aqui na porta da igreja, para todo mundo saber, e pode falar que foi eu que fiz. O cara regalou o olho, nunca mais ele foi mexer com ninguém lá na igreja. Por que isso acontece? Nós somos perseguidos, queridos. Perseguidos sim, mas nunca nós vamos ser desamparados. Glória! Glória, meu irmão. Você pode dar glória, você pode se alegrar, porque você não está desamparado. Não importa quem te persegue, não importa quem vem contra você, não importa o que falem, Deus vai levantar gente para te defender que você nem supõe, nem imagina. E acontece, irmãos. Queridos, eu já vi situações em que a pessoa está passando uma situação difícil financeira. E Deus não levantou ninguém da igreja, levantou uma pessoa lá do mundão. E essa pessoa foi lá e abençoou aquela pessoa que estava precisando. Deus não te desampara, irmãos. Pode vir a perseguição que for, pode vir o que vier, irmão. Deus não te desampara em momento nenhum da sua vida. E é por isso que a gente tem que desenvolver um relacionamento com Ele. É por isso que nós precisamos aumentar e exercitar a nossa fé. Porque a nossa fé é o que agrada ao Senhor, queridos. Ele continua falando, a gente pode estar abatido. Quanta coisa vem nos abate, né? Às vezes uma notícia dentro da família. O que a gente sonha para a nossa família? Toda esposa quer o melhor para o seu marido, todo marido quer o melhor para a sua esposa, mas os pais querem o que há de melhor ainda para os filhos. Não é assim? Ou tem algum pai que não quer o bem para o filho? Todo pai quer. Mas às vezes os nossos filhos não correspondem. Às vezes nossos filhos são levados por caminhos que a gente não consegue entender. A gente olha e fala: Senhor, misericórdia, como é que essa criança foi parar nesse lugar, agora adulto, desse jeito? Lembra de uma coisa, querido, olha o que a palavra está dizendo para você nessa noite. Você pode ficar abatido, você pode ficar entristecido, seu coração está sangrando de dor por aquela decisão, mas nunca, se você tem fé, está em Cristo, você não será destruído. Porque destruição é consumação final. É acabar. A destruição é algo que não existe mais. Se você pega esse púlpito e você destrói, ele não pode ser remontado, ele não pode ser feito, ele não pode ser reconstruído, porque destruição significa que acabou, é ponto final numa situação. Querido, Deus não deixa isso acontecer na nossa vida. Quando nós temos fé e desenvolvemos um relacionamento com Ele, Ele não deixa isso acontecer. Você pode ficar triste, você pode ficar aborrecido, você pode até olhar e falar: meu Deus, não vejo solução, mas Ele veio e não é destruição ainda. Tome posse disso nessa noite, meu querido. Não acabou, não acabou.
Não sou eu que estou falando, é a palavra. Não acabou, você não está destruído, seu sonho não está destruído, o projeto de Deus na tua vida e na tua família não está destruído. Não está. E ele continua falando para a gente sobre tantas outras coisas, mas ele vem aqui embaixo, ele fala de algo que eu acho fantástico. Ele diz aqui que nós precisamos exercitar a nossa fé. Ele vai falar aqui no versículo, deixa eu achar aqui, que a letra está pequena, deixa eu ampliar aqui, que está meio ruim para mim. Ele vem falar uma coisa assim: por isso nós não desfalecemos. O que é uma pessoa que desfalece? É uma pessoa que desmaia, ela perde os seus sentidos. É como se ela se desligasse do que está acontecendo. Ele está dizendo, por isso nós não desfalecemos. Sabe por que nós não desfalecemos, irmãos? Porque nós estamos ligados no Senhor, pela fé. Quando nós estamos ligados no Senhor pela fé, queridos, nada poderá nos abalar a ponto de nos destruir, queridos. A fé é o poder de Deus dentro de nós, é o relacionamento com Deus que faz com que nós tenhamos certeza de que as coisas sim vão acabar bem em nome de Jesus. O barco está afundando, irmão, mas vai ter uma tábua que vai aparecer do teu lado, vai ter uma boia, vai ter alguém que sabe nadar. Não se preocupe, Deus pode deixar o barco afundar, mas Ele não vai deixar você morrer nunca, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Entenda isso, querido. Paulo está dizendo, está trazendo essa verdade para a gente, e a gente precisa se agarrar a isso. Às vezes nós desanimamos, nos entristecemos, tem gente que até desiste da fé, irmãos. Quantas pessoas estão jogando fora a presença de Deus? Ah, minha família não é o que eu queria, não é o que eu sonhei, então eu não quero mais, eu não tenho mais fé. Ah, eu não consegui o emprego que eu queria, eu não tenho a condição financeira que eu gostaria de ter, então eu estou chutando o balde, estou largando tudo. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, minha irmã. Sabe por quê? Mais à frente eu vou te falar aqui. Ai daquele cuja esperança e alegria está apenas aqui na terra. Ai desse, porque a nossa maior esperança e alegria, ela tem que estar na vida vindoura, ou seja, a vida após a vida na terra. Não espere de Deus só aqui. Aqui Deus está fazendo, mas querido, depois vai ser muito melhor. Em nome de Jesus eu creio nisso. E ele vai falando para a gente sobre outras coisas aqui embaixo, mas eu quero só fechar essa primeira parte, aqui onde ele diz, no último versículo que nós lemos. Ele diz, não atentando nas coisas que se veem. Querido, quantas vezes nós estamos colocando o nosso coração e a nossa mente naquilo que os olhos podem ver. Queridos, às vezes nós vemos coisas que a nossa mente fantasia. Às vezes nós damos poderes a certas coisas que elas não têm. Eu sempre digo às pessoas, o diabo não tem poder. O diabo tem o poder que eu e você damos para ele. Se eu começo a acreditar que o diabo acaba com o meu carro, que o diabo mata a minha família, que o diabo destrói tudo, ele vai fazer. Mas quando eu digo, você está debaixo da sola dos meus pés, como dizem Romanos, você está debaixo da sola dos meus pés, é o Senhor que te colocou ali, e o Senhor colocou, ninguém tira, acabou. Quando eu digo isso, o diabo não tem poder nenhum, querido. Macumba não vale nada. Pode fazer o trabalho que for, pode arrumar a invenção do inferno que for, que nada vai te abalar, porque é o Senhor que você tem que estar ligado. Não se prenda o que os seus olhos estão vendo, não, querido. Existe um mundo chamado sobrenatural, querido. A Bíblia nos fala que existem anjos, arcanjos, serafins, querubins, todo um exército de Deus que é muito maior que o do inferno. O que fala em Apocalipse? Satanás, quando se rebelou, levou o que com ele? 1/3. 1/3 é 1/3, gente, é muita coisa. Mas o que são 3/3? O que levou foi 33%. Ficou o que para Deus? Maioria absoluta esmagadora, irmãos. Se alguém vai vencer essa guerra é o Senhor. Se alguém vai pisar o diabo é Deus. Então não escolha o lado errado. Não olhe pelo que os seus olhos estão vendo, querido.
Quanta coisa a gente olha aqui no mundo e parece que o diabo ganhou, parece que os ruins estão vencendo, parece que os maus estão à frente, mas querido, no sobrenatural, naquilo que os seus olhos não veem, mas que a tua fé pode se firmar ali, Deus é o campeão. A gente precisa ter cuidado com isso. Então não atente porque os seus olhos, para as coisas que os seus olhos veem, mas sim as que não se veem, que você não está conseguindo ver, querido. Tem alguém vendo anjo voando aqui hoje aqui na igreja? Alguém viu um querubim, um serafim aqui? Não, aqui não, né? Só eu mesmo, né? Que vocês viram, né? Que azar, né? Não viram um anjo, viram a mim, né? Mas que você não viu nada, você não está vendo nada aqui agora, tá? Não. Mas você acha que tem anjos aqui? Claro que tem, irmãos. Você acha que tem querubins por aí? Você acha que o Senhor está por aí? Você acha que o Espírito Santo não está aqui entre nós, irmão? O Espírito Santo está aqui, querido. Os nossos olhos não estão vendo, mas está acontecendo, está aqui. E é nisso que nós temos que nos apegar. A fé nos leva para isso, queridos. A fé nos leva para alguém curado e não para alguém doente. A fé nos leva para um Lázaro que é ressuscitado e não um Lázaro que está apodrecendo dentro da gruta. Então, queridos, Deus quer que a gente se apegue, através da revelação que Ele dá a Paulo, e Paulo escreve, nós nos apeguemos ao que não vemos, mas ao que nós cremos. Você precisa levantar todo dia, crendo no que Deus tem para a sua vida, se relacionando com Ele, desenvolvendo a sua fé. Você vai ver a diferença que vai ser a tua semana, a diferença que vai ser o seu dia, a diferença que vai ser o seu mês. E esse mês de agosto é um mês muito especial. Esse mês de agosto é um mês maravilhoso. Esse mês de agosto é um mês escolhido especialmente por Deus. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que esse mês você vai viver o sobrenatural de Deus. E ele conclui dizendo: as coisas temporais, mas sim aquelas que não se veem, são eternas. Querido, não se prenda a uma coisa que dura 10 minutos. Não se prenda a uma coisa que pode te alegrar por meia hora. Mas se prenda a coisas que vão te alegrar por toda a eternidade. É isso que Paulo quer que a gente entenda, que a gente viva. Então fé, queridos, é mais do que um mecanismo para ter coisas. Fé é a maneira de agradarmos ao Senhor, de nos aproximarmos, de nos relacionarmos com o Senhor. É fácil, queridos, desenvolver e viver a nossa fé? Não, queridos, não. Eu estou olhando para vocês e, sinceramente, não consigo identificar quase ninguém. Vocês são borrões para mim hoje, assim. O médico está mais entusiasmado do que eu, falou com a gente que não, o senhor está enxergando melhor do que o senhor pensa. Falei, doutor, como eu queria acreditar nisso? Eu não estou acreditando, o senhor está com fé, está mais fé do que eu, né? Mas ele falou que vai me provar que eu estou enxergando melhor do que eu estou pensando. Ele disse que estabilizou, que o remédio está fazendo, finalmente está fazendo resultado, queridos. Eu não estou vendo o resultado, mas pela fé eu creio. Não é fácil, amados. Não é fácil olhar aí para trás e não ver vocês direito, não identificar o rosto de vocês. Não é fácil, mas, querido, pela fé, quero nem saber, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Oh, glória! Não é por isso que eu não vou sorrir, não é por isso que eu não vou me alegrar, e se amanhã a visão acabar, vamos continuar crendo no Senhor e nos alegrando nele, glória a Deus e bola para frente. Queridos, isso é fé, a gente precisa exercitar essa fé todo dia, queridos. Não é fácil, eu não estou dando receita de bolo para ninguém, porque esse negócio de receita de bolo, siga os 3 passos, sua vida vai mudar, isso é conversa fiada. Aceita Jesus, acabou o sofrimento, mentira, isso tudo é mentira. Não é fácil, mas, querido, eu estou te dizendo uma coisa de alguém que está do lado de cá do problema: não se deixe ser abatido. O Senhor, Ele está cuidando de mim, está cuidando de você. O Senhor tem projetos para a minha vida ainda e para a sua. Eu acredito. No dia que eu preguei sobre fé aqui, quando eu estava no louvor aqui, o Tiago fez um louvor abençoado,
Foi uma maravilha. Aquele dia eu senti muita presença de Deus. E Deus disse para mim assim: não se apavore, eu estou contigo e vou te levar a lugares que você ainda não foi. Querido, entenda isso. Deus é maior do que tudo, amados. Desenvolva sua fé, creia, espere no Senhor, somente no Senhor. É fácil? Não é fácil, mas Ele está no controle, Ele é o Senhor da nossa vida. E eu quero rapidamente fechar aqui com 3 coisas para você sobre fé. E eu quero, nessa noite, que você lembre, eu falei semana passada sobre a emuná, que é a nossa fé. Hoje eu quero falar o efeito da fé. Quais são os efeitos de nós termos fé, irmãos? O que a fé causa? O que a fé faz acontecer? O que a fé muda ao nosso redor? E eu quero rapidamente falar desses 3 pontos para você aqui. Primeiramente, a fé, ela traz como efeito na nossa vida contentamento e alegria. Quem tem fé aprende a estar contente e alegre em toda e qualquer situação. É possível? Sim. É difícil? Sim. Pastor, mas em todos os momentos contente e alegre? Sim, irmãos, até na morte. Até na morte do seu ente querido, ali você vai estar contente e feliz com o Senhor. Oh, parada difícil? Não, irmãos, complicada. Eu já tive a alegria de conhecer uma mulher de fé e de muita fé. Que quando o filho dela, de adolescente para jovem, mentiu para ela, saiu com os colegas, eu contei isso aqui, e morreu afogado. E quando nós descobrimos que era filho dela, e todo mundo da igreja foi correndo para dar apoio à família, aquela coisa toda. Eu cheguei e falei com ela assim: poxa, irmã, que coisa difícil, não sei nem o que te falar. Ela disse assim para mim, olhou para mim e falou assim: Jó já falou o que tinha que falar. Deus deu, Deus tomou. E eu fiquei impactado com aquilo, que eu falei: gente, o filho morreu, mas essa mulher sabe o que é estar contente com o Senhor, que ela sabe que o Senhor está no controle de tudo. Não é fácil não, irmãos, é difícil, mas quando nós temos fé, nós estaremos contentes em toda e qualquer situação. E eu quero dizer para você que Paulo fala isso para a gente. Filipenses 4,13. 4,13, todo mundo que gosta de oração conhece. Não conhece? O que está escrito lá? Filipenses 4,13. Está escrito, gente. Mas só isso? Posso todas as coisas? Fala, quem não gosta desse versículo? Eu amo esse versículo. Posso todas as coisas naquele que for. Isso, eu posso ficar rico, eu posso ter o melhor emprego, eu posso ser um cara, sei lá, mais não sei o que, eu posso ter isso, eu posso ter, eu posso ter, eu posso ter, eu posso ter. Mas você leu 12, você leu 11, você leu 10 desse capítulo que Paulo está falando? Paulo diz antes disso o seguinte: no Senhor eu sei estar alegre quando há fartura, mas também sei estar alegre quando há falta. Paulo diz que não importa se tem ou não tem, ele está alegre com o Senhor. E é por isso que ele pode todas as coisas. Ele não pode ter o melhor da terra só porque ele está no Senhor. Mas ele pode todas as coisas no Senhor, porque ele pode superar toda e qualquer dificuldade em Cristo Jesus. Queridos, isso é uma pérola, isso é maravilhoso, queridos. Você pode tudo no Senhor. E o que é tudo? Você pode estar feliz quando as coisas vão bem ao seu lado. Exploda, solte foguetes, grite, adore o Senhor, dance, cante na presença dEle. Mas quando as coisas não estiverem do seu jeito, cante, adore o Senhor, se alegre nele, solte foguetes, porque é a mesma coisa, situação é diferente, mas Deus não mudou. Paulo está dizendo isso, eu sei estar contente. Queridos, quando a gente entende isso, isso é pela fé. Quem tem fé, querido, não vive murmurando, reclamando. Quem tem fé não fica achando ruim com Deus. Quem tem fé desenvolve a atitude da gratidão. Quem tem fé, queridos, ele está contente com o Senhor. Opa!
Ontem eu via bem, hoje eu não estou vendo nada direito. Glória a Deus, Senhor. Aleluia! Mais um dia pela frente. Contentamento. Senhor, ontem teve um churrasco. Vou profeticamente falar, teve um churrasco lá na casa do Dadinho e do Márcio. Jesus, esses dois homens pão duro fizeram um churrasco para a igreja toda. Brincadeira, eles são pão duro. Comemos pra caramba, foi uma glória. Mas hoje eu sentei na mesa, Senhor. Tinha um arrozinho, um feijão e um ovo. Glória a Deus, estou contente. Ontem foi churrasco, mas hoje tem alimento na minha mesa. Contentamento, querido, aprenda isso. Quem tem contentamento está feliz, porque felicidade não é estar sempre bem. Felicidade é ter sempre o Senhor contigo. Contentamento, Paulo está ensinando isso para a gente. Quem tem fé se contenta. Contentar não é se conformar, irmão. Conformação é uma atitude ruim, porque você se conforma com coisa ruim. Você engole o sapo. Isso é conformação. Contentamento não. Você vai comer o arroz com feijão, vai estar alegrinho, comeu aquele ovão, assim, aquele olho bonito lá na mesa, e vai estar dizendo, Senhor, hoje é ovo, mas amanhã tem picanha. Ô glória! É, irmão, contentamento com o Senhor, querido. Alegria. Alegria, querido. Alegria não é estar rindo para todo mundo toda hora. Alegria é você estar com o seu coração em paz. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está cuidando. Eu sei que o Senhor está fazendo. Glória a Deus por isso. Segunda coisa, querido, a gente precisa, a fé desenvolve em nós segurança e esperança. Segurança. Querido, entenda isso. Não vão destruir a sua vida. Não vão. Meu Deus, como o mundo cada vez mais perigoso. Meu Pai do céu, vou gradear a casa toda, vou levantar os muros 10 metros de altura, não saio mais de casa, só peço pelo telefone, porque eu estou com medo de bandidagem, estou com medo disso aqui, estou com medo de gente ruim. Não, querido, se você não estiver seguro no Senhor, de nada adiantará a proteção do mundo. Quando a gente tem fé, a gente alcança no Senhor segurança. Eu estou com o Senhor está comigo, não importa o que aconteça. Eu não vou desafiar o Senhor, não vou a lugares perigosos para colocar o Senhor em prova. Mas, queridos, onde eu for, onde eu precisar ir no meu trabalho, onde eu precisar ir em algum lugar, o Senhor estará comigo. Olha, eu já tive que fazer umas coisas meio loucas. Você sabe o que você tem que você entrar num carro, pegar um rapaz, um jovem, com uma pedrona de crack, cachimbo, e você ir lá na boca de fumo, conversar com o traficante muito educadamente, senhor traficante, como o senhor vai, o senhor está bem? Eu queria te pedir um favor em nome de Jesus, eu sou pastor, libere esse rapaz, receba de volta essa pedra, esse cachimbo, não coloque ele nesse caminho não, eu estou aqui em nome de Jesus, porque Deus não quer que ele siga esse caminho, o senhor aceita isso de volta, o senhor libera ele. Eu fiz isso. Você não acha que eu sou doido? Não, já fiz isso. E ele pediu que eu orasse por ele. Pastor, ora por mim também, que eu também estou precisando. Eu orei por ele lá e fui embora. Irmãos, estava numa congregação, chega um cara lá, todo machucado, com as costelas quebradas, todo enfaixado. Oramos por ele, pediu para levar ele em casa, ele, a mulher e os filhos. Eu botei no meu carro sozinho, fui lá para o alto do morro. Aí quando eu volto, eu falei, você é doido, rapaz, aquele cara é o dono da boca. Eu falei, mas ninguém falou nada. O Senhor nos dá segurança, irmãos. Nos dá segurança. Cheguei em Volta Redonda, estava na igreja, um casalzinho lá, um rapaz da igreja com a menina, a namorada tinha ido a primeira vez na igreja. Pastor, o senhor poderia ir comigo levar ela em casa? E eu peguei meu fusquinha, aquele quadradinho, meu golzinho quadradinho, 94, né? Botei ele dentro da minha esposa na época, meus filhos, a moça, o rapaz, e subi o alto do Morro da Brasilinha em Brasília, em Volta Redonda, lá no Retiro, e subi para o Brasilinha, fui lá para cima, deixei ela em casa, ele beijou a menina, entrou no carro, voltamos, quando eu volto tem um irmão piscando farol, o senhor está louco, o senhor nunca veio aqui, como é que o senhor sobe nesse morro, tem que pedir autorização para ir em cima, pastor? O Senhor na segurança, irmãos, quando você está no Senhor, fazendo a obra do Senhor, o Senhor vai cuidar de você, não vá procurar confusão, mas se você está inocente, Deus vai cuidar de você, irmão. Te contei 3 casinhos só para você não ver e não achar que eu sou doido demais, né? Vamos parar por aí, chega, né, queridos? Mas Deus cuida de nós, o Senhor, Ele traz segurança para nós quando a nossa fé é viva e é verdadeira, e o Senhor traz para nós esperança, irmãos. Olha só, vou te dar um exemplo bíblico,
né, já que o meu é fraco. Daniel está lá governando, participando da Babilônia, sentado na mesa de direção, o cara é político agora, e Deus está guardando ele. Deus está guardando Daniel. De repente fazem um conluio contra ele e jogam Daniel na cova dos leões, irmãos. Você acha que aquele leão estava doido para comer Daniel, cara? Engoliu uma bocada só. E o bicho nem lambeu, nem sentiu o cheiro dele, nem foi para o lado dele, porque Deus travou a boca do bicho, irmãos. Segurança no Senhor e esperança. Segurança de que Deus vai cuidar de nós, esperança que Deus tem o melhor para nós sempre. Terceira coisa para a gente terminar, queridos, harmonia e paz, querido. Quem tem fé e desenvolve fé, experimenta harmonia e paz. O que é harmonia? É quando as coisas estão se encaixando, está tudo direitinho. Você olha para a mulher e diz assim, eu te amo, ela diz, eu também. Ô, maravilha. A gente pratica muito isso, né? Glória a Deus por isso. Uma bênção essa mulher na minha vida, eu tenho que elogiar ela, não tem jeito. Nosso casamento, 90% do sucesso dele cabe a ela. Eu entro com 10%, 10 não, eu entro com 2% e os outros 8% é de Deus. Deus faz o milagre, e os 90% é dela. Queridos, mas a gente precisa entender essa harmonia. Quando você tem fé, quando você está no Senhor, desenvolve o relacionamento com Deus, a harmonia, a paz, ela vai estar onde você for. Por quê? A Bíblia diz que nós somos agentes de paz. Nós não levamos guerra, nós não levamos discórdia, nós não levamos destruição onde nós vamos. Aonde o crente vai, ele tem que levar paz, harmonia, tranquilidade, equilíbrio, queridos. E quando a gente vive a nossa fé, a harmonia, a paz, o equilíbrio estarão presentes. Mas antes você vai falar disso, eu vou falar para você até a questão de Daniel também. Daniel viveu no pior lugar do mundo, irmãos. Você imagina você hoje, Deus te levanta aqui, tira você do meio da sua família, não precisa ficar apavorado, estou na beirada, mas está tranquilo. O pessoal está preocupado de eu cair daqui já. Mas não vou cair, não, fica tranquilo. Daniel está no pior lugar do mundo. Sabe onde que Daniel está? No meio dos políticos. Tem lugar pior, tem pior do que leão, irmão. E está lá no meio dos políticos. Onde tem mentira, onde tem engano, onde tem corrupção, onde tem tudo de ruim. Você imagina Deus tirando você daqui hoje, te levando lá para Brasília. Te coloca lá no meio daquela tudo, você não conhece ninguém. Daniel está ali. Mas Deus guardou Daniel e Daniel não se corrompeu em nada. Em absolutamente nada. Daniel não se corrompeu com a comida do mundo. Daniel não se corrompeu com a bebida do mundo. Daniel não se corrompeu com a linguagem daquele mundo. Daniel não se apegou às coisas do mundo, irmãos. Daniel tinha uma vida de luxo, ali, ou você acha que não? Concorda comigo? Ele tinha uma vida de luxo. O cara era bem visto pelo rei. O cara tinha uma posição de destaque naquela sociedade. Daniel estava nem aí para aquele luxo. Nem estava preocupado. Daniel estava preocupado em agradar ao Senhor e desenvolver a sua fé. Querido, aonde você for, se você vai com a sua fé e desenvolve a sua fé, Deus vai te levar como agente de paz e de harmonia. Tenha certeza disso. Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem cuidado de cada um de nós. Você pode estar apavorado, assustado, mas você não vai ser destruído. Você pode estar pressionado, mas você não será angustiado. Você pode estar vivendo momentos difíceis de perseguição, mas Deus levantará pessoas certas para defender a tua causa. E você vai ser socorrido. Eu creio nisso no nome de Jesus. Eu oro nessa noite para que a sua fé cresça. Não importa o que os seus olhos estão vendo, não importa o que os seus ouvidos estão ouvindo, não importa o que você está tocando, importa o que é do céu. Creia naquilo que é do céu pela sua fé, e você não será desamparado. Muito pelo contrário, Deus vai te honrar sobre a terra. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe seu ministério. Que nesse mês de agosto sobrenatural, você seja despertado para usar os seus talentos. Porque Deus quer te usar, querido.
Ele quer te usar para pregar. Pregar não significa só subir aqui ou na rua pregar. Pregar significa você conversar com o teu vizinho, com o teu colega de trabalho, você testemunhar a sua fé viva, a sua fé eficaz, a sua fé que produz efeitos. Quando você começa a fazer isso, Deus vai começar a fazer coisas maiores à sua volta. E aí você vai ver como é que as coisas extraordinárias de Deus acontecem. Como é que laços vão sendo desamarrados, nó apertado vai sendo desamarrado, armadilhas vão sendo tiradas do seu caminho. E você vai ver como é que Deus vai aplanar os seus caminhos e vai fazer coisas grandes na sua vida. Eu creio nisso. E eu peço a você que tome posse disso nessa noite. Saia daqui nessa noite com essa visão de que Deus tem coisas tremendas para a sua vida. Você só tem que se dispor e usar a sua fé, exercitar a sua fé num relacionamento vivo com Deus. Amém?